Nesse vídeo eu quero mostrar alguns livros a mais de teologia e um comentário de uma parte do Antigo Testamento e dois livros que têm a ver com perseguição religiosa. E aí eu começo mostrando esse aqui, do Rusto Gonzalez e da Zaida M. Pérez, Introdução à Teologia Cristã. Como eu já conheço o Gonzalez, por causa daquela série de livros História Ilustrada do Cristianismo, que eu tenho alguns volumes, e agora saiu até uma nova edição, né? Eu comprei esse aqui, embora eu já tivesse material de teologia, mas eu achei ele bem legalzinho, até porque ele me trouxe um acréscimo, embora eu já tenha livros da área, porque logo no primeiro capítulo que ele coloca o que é a teologia, ele não deixa de fazer um comentário provocador, Gonzalez, quando ele comenta o estado dos seminários, né? Dos seminários de teologia, que na verdade ele observa, nós ministramos esses seminários, damos as aulas para os nossos alunos, para os seminaristas, onde eles vão simplesmente reproduzir a teologia de outros. Eles não são formados, não são preparados para serem teólogos, mas simplesmente ficarem repetindo a teologia do Lutero, a teologia do Calvino, a teologia dos puritanos e outros, né? Ainda que seja importante, ele não nega, né? Como eu também não nego. É importante nós conhecermos a teologia dos outros. Qual é a base deles? Onde é que eles começaram, né? Qual era o contexto? Quais são as afirmações? Porque você não pode construir a partir de nada. É claro que você tem que ter uma reflexão antes. É bom, é importante que você conheça os alicerces, os que vieram antes de você. Mas você tem que ser preparada, né? Que é a crítica que ele faz aqui aos seminários, pelo que eu entendo, é uma crítica. Você tem que ser preparado para ser um teólogo e não para simplesmente reproduzir a teologia dos outros. Aí eu achei bem interessante porque logo no princípio ele é bem provocador. O outro, que tem a ver também com teologia, é esse aqui que é, digamos, aborda uma parte da doutrina teológica, assim, de teologia estrita, né? Tem um nome específico, mas eu não estou me lembrando e não encontrei no livro, olhando assim depressa. Quem é Deus, de um autor brasileiro, Severino Pedro da Silva, é uma publicação da CPAD, e a ideia é realmente você estudar todas as doutrinas, a doutrina do pecado, a doutrina de Jesus Cristo, né, a doutrina da igreja, não. Você se deter mesmo em procurar ver aquilo que a Escritura pode te informar sobre o Criador, né? Quem é Deus. Então seria teologia estrita mesmo. Você está se detendo na, no Criador. E aí tem o argumento antropomórfico, o argumento antropológico, o argumento cosmológico, o argumento de congruidade, a natureza de Deus, a teodiceia, a teologia natural, os atributos naturais de Deus, os atributos morais, os nomes, a trindade e por aí vai. E tem uma bibliografia no final aqui com algumas obras em português traduzidas e algumas obras estrangeiras mesmo, que não estão até a época em que o Severino elaborou esse livro, não estavam, pelo menos, à nossa disposição em português. E ele consultou várias traduções da Bíblia, tem aqui dentro da bibliografia, então isso também é bom, já inspira confiança, porque o estudo que ele fez, né, para chegar a essas conclusões do quem é Deus, não foi se guiando por uma única tradução, que é sempre uma coisa discutível. E tem esse aqui que é o mesmo tema do livro de Severino, só que é de um autor inglês que eu já mencionei, o Packer, Conhecimento de Deus, que são vários artigos que ele escreveu originalmente para uma revista, eu acho, uma revista de teologia. E aí depois ele rearrumou, né, na hora que se pensou na ideia de editar um livro com esses artigos de teologia, a ver com o conhecimento de Deus, com o estudo do Criador. Aí ele deu uma polida, né? Arrumou melhor alguns, reescreveu algumas partes e etc. E aí você tem aqui, parte 1, conheça o Senhor. O estudo de Deus, o povo que conhece seu Deus, conhecer e ser conhecido, o único e verdadeiro Deus, Deus encarnado, ele dará testemunho. Parte 2, contemple o seu Deus, o Deus imutável,
A majestade de Deus, Deus é sábio, a sabedoria de Deus e a nossa, o amor de Deus, Deus o juiz, bondade, severidade, etc. Aí tem uma terceira parte também. Se Deus é por nós, coração do Evangelho, filhos de Deus, a suficiência de Deus e por aí vai. Eu gostei dos livros que eu tenho do Packer, é o que eu gosto mais. E por último, esse aqui, do Hans-Ulrich Höfler, eu acho que ele é alemão, mas ele, não sei se ainda é, pelo menos foi por muito tempo professor no Brasil, e aí esse livro já saiu em português mesmo, direto, escrito em português, A Ética dos 10 Mandamentos, em que ele faz uma análise mesmo do decálogo, né, dos 10 mandamentos. Vai fazendo comentários das como é que a gente, como é que falta, me falta a palavra, das questões morais, né? Do sentido moral que há em cada um dos mandamentos. Não matarás, não roubarás, né? Não darás falso testemunho. E aí ele vai fazendo uma exposição e fazendo os comentários sobre cada um dos mandamentos. Eu me lembro que quando eu li, eu comprei ele em 1999 e devo ter lido por essa época, até esqueci de anotar aqui dentro, mas com certeza eu li por essa época, 99 e 2000. Eu me lembro que quando eu li, eu achei ele um pouco óbvio, tipo aquele livro que você compra de comentário a uma parte da escritura ou a toda a escritura, que você, sendo um bom leitor da Bíblia, diria a mesma coisa, né? Aprenderia aquela mesma coisa que o livro está te passando. E eu não gosto desse tipo de livro que se propõe a ser um comentário da escritura e aí ele faz aquele trabalho superficial, aquele trabalho que você, como leitor da Bíblia, pode chegar àquelas conclusões sem necessidade de comprar um livro, né? De ler um livro para isso. Então, eu me lembro que quando eu li, talvez eu ainda releio, eu não sei. Quando eu li, eu achei assim, que ele ficou naquela obviedade que qualquer leitor, que seja um leitor atento da escritura, poderia chegar a essas conclusões, fazer esses comentários, essa análise que ele faz aqui. Eu acho que ele não aprofundou. E esses dois livros aqui que tem mais a ver com perseguição religiosa. Esse aqui é do Silas Tostes, que é um autor brasileiro também, ligado a uma missão de raio, o reino de Deus, em que ele vai discutir o conceito de Guerra Santa, né? Esse termo jihad vem do islamismo, e aí ele discute e não só esse conceito de Guerra Santa, que é esse conceito que nos preocupa, né? Que até nos aflige com razão, esse conceito da Guerra Santa de terrorismo, de homem-bomba, que é assustador e que consta, né, do Corão, mas ele também faz o comentário aqui que existe uma outra acepção, uma outra compreensão possível de você encontrar, né, nos textos do islamismo quanto a jihad, quanto à Guerra Santa, que é aquela guerra que o muçulmano empreende com ele mesmo, para ele se tornar um religioso melhor, né? Uma pessoa devota melhor, né? Moralmente, né? Eticamente, como pessoa, enfim, né? E eu acho que esse é um conceito bastante importante e que às vezes a gente é da natureza humana, né? A gente focaliza muito aquele aspecto exterior da Guerra Santa, né? E para de pensar, de dar atenção a esse verdadeiro aspecto que o Silas Tostes comenta aqui, que é uma outra compreensão possível, um outro sentido possível da jihad que você vai encontrar dentro do islamismo, que é o fiel guerrear consigo mesmo, buscar realmente ser uma pessoa melhor, né? Buscar a santidade. E por último, esse aqui, que aí entra mesmo na questão da perseguição, Cristianismo de Alto Risco, do Johann Compagem, saiu pela Carrinha Editorial. A pesquisa foi feita pelo Justin Long. Eu comprei esse livro em 2002 e aí faz um levantamento aqui de 52 países nos quais há perseguição, né, à igreja cristã. E aí a gente tem aqui, dentro do livro, você tem, por exemplo, aqui, você abre, está em ordem alfabética, você abre aqui na letra C, já estamos em China, e aí você tem do lado a capital, o idioma, né?
a questão de como é que acontece a perseguição, qual a religião predominante no país e se existe uma igreja cristã e mais ou menos uma porcentagem de qual é essa igreja, como é que acontece a perseguição dentro da China e qual a projeção para esse século que nós estamos agora, né? Que o livro é de 2002, qual a projeção para o resto do século 21? Como é que vai ficar? E tem para o Irã, né? São 52 países ao todo. Em cada verbete, Líbia, em cada verbete de cada país, você tem um pequeno mapa, tem um histórico, né? A história do país resumida aqui. E aí, depois tem a história de como o cristianismo aparece no país, né? A igreja, como é que se dá a perseguição nesse país e motivos de oração, além da projeção para o futuro, né? Será que vai diminuir a perseguição na Líbia? Né? Por quê? Será que vai aumentar a perseguição? Quais são as tendências para o futuro, né? É muito legalzinho esse. Cristianismo de Alto Risco. É um livro para a gente pegar e orar em cima dele.